Olá, turma do áudio, estamos de volta depois de passar alguns dias sem gravar vídeo aqui para vocês. Bom, falando nisso, agradecer a você que todo dia passa aqui pelo nosso canal. Aliás, esse canal pequenininho, mas todo dia nós ganhamos um novo inscrito aqui, tá bom? Isso é muito legal. Gente, e especialmente por causa disso, né, de vocês passarem por aqui, por esse canal, por todo dia nós ganharmos um inscrito, pelo menos um por dia, foi que eu resolvi lançar, né, para vocês que são famintos por informações e fone de ouvido, eu decidi importar alguns fones de ouvido e lançar aqui um desafio no nosso canal. Um desafio que eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir ter êxito, que é encontrar um fone de ouvido bom e barato. Será que é possível encontrar fones de ouvidos bom e barato? Olha, eu tenho certeza que deve ter um chinês por aí que já descobriu essa fórmula há muito tempo, só falta a gente saber quem é esse bendito chinês. Bom, eu comprei alguns fones aqui baratinhos, fones que estão em aproximadamente R$ 50 a preços do AliExpress, tá ok, gente? No Mercado Livre do Brasil, ele vai estar aí mais ou menos o dobro ou um pouquinho mais por causa do frete também, tá? Mas eu comprei, por exemplo, pessoal, fones como o QKZ DM9, QKZ ZX7, QKZ DM7, QKZ AK6, QKZ ZXN ZS10 Pro, comprei o CCA CRA e comprei também o KZ ZSE. Esses foram os fones, né? Estão quase todos aqui. Olha aqui, por exemplo, é o CCA CRA. Nós vamos testar ele para você aqui e fazer a nossa avaliação dele. O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui, por exemplo, aqui eu estou com o QKZ ZXN, ele está aqui, tá? Depois eu vou fazer o meu teste com vocês aqui junto e o unboxing dele também. Eu vou testar hoje para vocês esse simplesinho que é o ZSE, já está fora da caixa inclusive, está aqui, já estou usando inclusive aqui há um mês. E esses modelos aqui, gente, olha só, estão todos na mesma embalagem, mas são modelos diferentes. São 3 aqui, na verdade. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Todos da QKZ. Deixa eu colocar isso aqui ao contrário. Assim, a parte frontal da caixa é essa daqui, tá? Eles vêm assim. São modelos diferentes que a QKZ coloca no mesmo tipo de embalagem, tá bom? Cada um é um modelo diferente. Gente, todos esses modelos aqui são modelos que estão, né, quando eu comprei, há um mês atrás mais ou menos, estavam ali aproximadamente R$ 50 no máximo. Nós vamos começar a testar pelos mais baratinhos, porque eu acho que menos de R$ 50 também já é exigir demais, tá bom? Eu acho que R$ 50 é possível você encontrar sim um fone de ouvido decente, tá? R$ 50 dá mais ou menos $10 e eu tenho certeza absoluta que algum chinês fabrica bons fones por $10, ok? Hoje o modelo que nós vamos testar, ele vem numa caixinha assim, ó, bem simplesinha, tá? Deixa eu colocar aqui para a câmera pegar. Ih, a câmera não consegue pegar. Olha só, é uma caixinha bem simples, tá? Fininha, bem pequena, cabe na mão, né? Na palma da mão. Olha só como ela é pequena. O que eu achei interessante, porque eu comprei todos esses fones de uma compra só e veio numa embalagem muito pequena. Os maiores são esses assim, você conhece, o CCA, CRA. A caixa maior de todas é essa aqui do QKZ ZXN, tá? Mas essa embalagenzinha, gente, eu achei muito legal, porque você pode comprar, digamos aí, se você, por exemplo, quisesse vender esse fone, você compraria umas 10 unidades e o volume ia ficar desse tamanho. Você não ia ter muito problema aí com o pessoal da alfândega, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Testar para vocês aqui o KZ, tá, gente? Esse aqui, no caso, é o KZ ZSE. KZ e QKZ são marcas irmãs, tá bom? São da mesma qualidade, tá ok? E, enfim, são produtos excelentes. Na verdade, só mudam mesmo a marca, né? Mas parece que a fábrica é da mesma equipe, tá? É uma equipe que foi desmembrada aí da KZ ou vice-versa, né? Uns dizem que a KZ veio primeiro, outros dizem que a QKZ foi a primeira a lançar, né, essa marca. Enfim, não interessa o ponto. Vamos aqui ao que interessa, que é o fone de ouvido em questão, ok? Pessoal, o seguinte,
Não vou me adentrar muito à embalagem, é uma caixa muito simples, aqui só vem mesmo o fone, algumas borrachinhas. Olha só, alguém tá soltando fogos hoje aqui, né, meu Deus? O que foi que aconteceu? Deve ser algum jogo aí. Borrachinhas extras para você colocar aí, né, para se adaptar ao seu ouvido. Tem borrachas pequenas, médias e grandes. Eu coloquei a média, foi a que melhor funcionou para mim, tá ok? Você que tem a orelha pequenininha aí, vai usar a borrachinha pequena. A função dessa borracha é só essa, tá, pessoal? São borrachas simples de silicone para você colocar que melhor se adaptar no seu ouvido. Coisas que eu já tinha falado sobre outros fones da KZ e que eu gosto e que tem nesse aqui, por exemplo, é o tipo do cabo. Vocês sabem que aqueles cabos mais antigos da KZ eram cabos tipo torcido, o que eu achava aquilo ali horrível, né? Eles embaraçam demais, você não consegue desenrolar aquilo ali, é horrível. Eles mudaram depois para um cabo paralelo, duplo, mas apenas paralelo colado, né? É um tipo de cabo que ele vem, tipo assim, ó, duplo, mas ele é coladinho, tá? Ele não fica solto, ele não é torcido igual uma corda, né? E esses que vem duplo e colado já melhoram um pouquinho a organização do cabo. Agora esse cabo aqui único, né, que é apenas um fio encapado, né, ele vem aqui dentro uma malha torcida, mas por fora é apenas uma capa, uma espécie de silicone ou borracha, não sei o que é. Mas o que eu acho interessante desse cabo é que ele tem uma tendência a desenrolar sozinho. Ele não é difícil para você organizar, tá? Você não vai ter aquele problema doido de você colocar ele aqui, daqui 5 minutos tá um emaranhado de cabo, você não consegue desenrolar. Então, ponto positivo para o cabo aqui desse fone da KZ. O tipo de plug que eu escolhi, como eu vou usar esse fone em celulares, eu comprei curvo, porque pela minha experiência, esses tipos assim, curvos, eles são mais duráveis, né? Ele evita quebrar, porque você tem mais, aliás, menos área para você bater alguma coisa aqui. Se ele fosse reto, você poderia facilmente bater alguma coisa aqui. Ele curva aqui, olha só, qualquer coisa que bater aqui já vai dificultar para poder fazer algum tipo de estrago aqui. Se você vai usar em celular qualquer fone, eu recomendo que você use esse fone aqui do tipo curvo, tá? Não sei se você vai conseguir ver assim, ó. Curvo é esse aqui, tá? Parece um L, tá? Agora, se você vai usar esse fone de ouvido em equipamentos como DAC, saídas de mesa de som, placas de áudio, eu recomendo que você use o plug reto. Eu tenho aqui um plug do tipo reto aqui, que é de outro fone de ouvido, certo? Esses são melhores, porque em algumas placas de áudio, o local onde sai para o fone de ouvido fica próximo a botões de controle, de volume, de outras coisas. E aí, se você colocar um fone do tipo curvo aqui, é provável que não dê certo, tá ok? Sem falar que esse tipo aqui específico para microfone, aliás, para celular, ele vem com o fone de ouvido aqui, aliás, com o microfone embutido no cabo, e se você ligar numa placa de áudio, ele não vai funcionar. Então, obrigatoriamente, se você vai usar numa placa de áudio, tem que ser o fone do tipo P3, tá? P3 e do tipo reto, ok? Ponto positivo para o plug também. Vamos falar agora sobre eles, especificamente sobre os nossos fones de ouvido aqui. Pessoal, eu não costumo dar muita importância para ergonomia aqui dessa embalagem aqui, tá? Para mim, qualquer embalagem tendo um bom alto-falante aqui dentro é o que importa. Porém, esses danadinhos aqui me impressionaram. Eu achei que esse design fosse apenas coisa de, sabe, de firula, que fosse apenas um designzinho interessante, bonitinho, mas não, gente. Esse tipo de design, ele realmente se encaixa muito bem no ouvido. Não é o que as pessoas dizem fone de esporte, o que eu acho muito estranho esse termo fone de esporte. Fone é para ouvir música, não é para você praticar esporte. Se você quer correr, pular de paraquedas, mergulhar com fone de ouvido, cara, aí eu acho que já é uma, sabe... Eu já acho um pouquinho forçar, tá, gente? O fone tem que ser bom, tem que ter qualidade. Eu sento para ouvir música, eu eventualmente estou caminhando ouvindo música, enfim, mas correr, pular de paraquedas, pular na piscina de fone de ouvido, eu acho isso já um pouquinho de exagero, tá bom? Então, esse fone não é o que chamariam de fone de esporte, para esporte, mas ele se encaixa perfeitamente no seu ouvido, ele não vai ficar caindo como aqueles modelos que vem no celular, que é só redondinho, você coloca e daqui a pouco você começa a caminhar, ele pá, já sai da sua orelha. Não, esse aqui vai se encaixar perfeitamente. Isolação sonora. Gente, modelos, por exemplo, como o CCA, CRA, tem uma melhor isolação, eu percebi isso. Esse não tem a melhor isolação entre os modelos que a gente comprou aqui, tá? Mas ele tem uma boa isolação. Eu coloco ele no meu ouvido, ainda consigo ouvir
bastante som ambiente, mas não chega a atrapalhar a minha audição, tá? Ele tem uma boa isolação, eu considero isso, inclusive, o ideal. Não é bom você colocar um fone de ouvido que você vai perder a noção do que está acontecendo fora aqui, senão você vai ter problema, né? Você vai caminhar na rua, pode ser atropelado, alguém pode esbarrar em você porque você não consegue ouvir nada, então isso não é legal, tá? Mas esse fone tem realmente uma boa isolação. Agora, queria falar sobre aquilo que realmente interessa para você, que é a qualidade de áudio. Gente, como é que eu avalio os fones que a gente usa, que a gente testa aqui? Todos os meus fones. Bom, primeiro, a gente tem aqui referências, né? Esse fone aqui, por exemplo, que está aqui logo aqui, que você pode ver, é um fone de referência profissional. Esse modelo aqui é o Samson SR850, que é o modelo para mixagem, mas nós temos aqui também o modelo para gravação, que é o SR950. 950 para gravação, 850 para mixagem. Então, eu comparo o som desses fones com o som, com a qualidade dos nossos fones de referência, tá? Não é para a gente ter o objetivo de apresentar para você aqui fones baratos que sirvam para mixar nem para gravar. Nada disso. Nenhum desses modelos aqui servem para essa finalidade. Mas a gente quer saber, na verdade, o quanto eles se aproximam de um fone profissional. Esse fone, pessoal, eu gostei muito da qualidade dele. Ele tem sim um grave reforçado, um agudo reforçado, mas não é uma coisa exagerada e que vai realmente estragar a sua música, tá? Eu costumo perceber nesses fones, principalmente fones que o pessoal usa para jogos, né, para game player, aqueles fones grandão, aquela coisa toda, e eu percebo que eles são muito carregados nos graves, são muito acentuados nos graves, fica um som embolado, você não consegue identificar a instrumentação, é uma coisa horrível. Esse não é assim, tá? Para a galera que trabalha com áudio, quer saber o quanto eles são reforçados, eu avalio que em torno de 3 a 4 dB, que não é um exagero, pessoal, tá? É um reforço que dá para você suportar. Tem fones que eu já percebi que tem acentuações de mais de 10 dB. Fica um agudo horrível, estridente, graves embolam, o grave com o bumbo, com o kick, fica tudo misturado, você não sabe separar os instrumentos. A galera que toca baixo, por exemplo, vai adorar esse fone de ouvido, tá? Você vai ter um grave reforçado, limpo e nítido, definido. Não vai ter problema você usar esse fone para tocar baixo, para ouvir suas músicas de maneira nenhuma. Qualquer estilo musical vai ficar bem nele. Uma coisa interessante, só para deixar aqui uma observação. Existem duas maneiras de você equalizar um fone de ouvido desse aqui. Equalizar o fabricante, eu estou falando, né? Eles podem atenuar os médios, né? E criar uma curva do sorriso, ou seja, graves e agudos acentuados. Eles podem simplesmente atenuar os médios ou podem, imaginando uma curva plana, aumentar os graves e os agudos. Isso pode parecer que não, mas faz diferença. Porque no áudio, quando você tira alguma coisa, o resultado final é sempre melhor do que você colocando alguma coisa. Ou seja, se você tirar 3 dB, 4 dB de médios, você vai ter um resultado muito mais limpo do que se você acrescentar 3, 4 dB nos médios, nos graves ou nos agudos. Ou seja, atenuando você preserva a qualidade do áudio. E dando ganho, você vai estragar um pouquinho a qualidade, ok? Esse fone, por exemplo, eu percebo que ele foi dado um boost, né? Um boost nos graves e nos agudos também. Não é uma equalização que ele fez de forma eletrônica. Eu acho que é o próprio drive mesmo, o próprio alto-falante, que tem uma resposta de grave um pouco melhor e uma resposta de agudo um pouco melhor também. Um pouco mais acentuada, não melhor de fato, né? Mas não prejudicou, né, o som de modo geral. E você vai poder ouvir esse fone por muitas horas. Isso é um destaque que eu dou para esse fone. Ele tem uma reprodução muito suave e muito agradável. Você vai poder ouvir por horas, 1 hora, 2 horas, embora eu não recomendo você ouvir tanto tempo assim, tá? Para não prejudicar seus ouvidos. Mas eu não fiquei com os meus tímpanos sangrando, o que acontece com alguns modelos de fones de muito baixa qualidade, tá? Eu consigo ouvir esse fone por 30, 40 minutos e não crio
fadiga auditiva. Ele é muito bom para você ouvir música. Você não vai ter problema de fadiga auditiva, tá ok? Gente, como é que eu faço para analisar aqui a qualidade dos meus fones de ouvido? Eu uso, pessoal, músicas que foram gravadas e foram mixadas principalmente da década de 90 para trás, tá ok? Tudo que vem depois de 2000, para mim, não serve mais para você usar como referência. São músicas que têm muita compressão. A indústria musical, a partir dos anos 2000, começou cada vez mais a imprimir, né, muita compressão nas faixas pela competição do volume no rádio. E isso estragou demais as músicas. Você perde totalmente a dinâmica do áudio. Eu prefiro músicas que foram gravadas e mixadas da década de 90 ou da década de 80. Músicas que tenham boa instrumentação, que não sejam muito agitadas nem muito lentas, né? Sejam músicas numa cadência boa de BPM, que não tenham uma confusão de instrumentos, que tenha o básico, que é guitarra, baixo, bateria, vocal, alguns sintetizadores do tipo. Eu, na verdade, tenho predileção por dois grupos musicais. Eu gosto muito do Man at Work e também de uma outra banda também de pop rock muito legal, que é o Dire Straits. Essas duas bandas têm faixas musicais que eu considero muito boas para a gente avaliar, tá? Porque tem uma instrumentação bem limpa, tá? Bem separada, você consegue ouvir claramente cada instrumento separadamente, não tem aquela confusão musical. E é isso que a gente precisa, tá? Ter uma boa dinâmica, não tão super comprimidas. O estilo aqui não é o mais importante, ela só não pode ser uma música muito rápida, tá? Que nem um rock underground, por exemplo, que você não consegue acompanhar, né, a mudança de um instrumento para o outro. Isso atrapalha na hora de você fazer uma avaliação. E também não é uma balada, né, que demora demais. Por exemplo, você ouvir uma nota do baixo e uma nota da guitarra, né? Tem que estar mais ou menos numa cadência que dê para você, para o seu cérebro fazer uma separação, né, inteligente. Quando você ouve, por exemplo, uma nota no baixo e você logo em seguida, muito rapidamente, tem que avaliar uma nota da guitarra, se for muito rápido, você perde a noção do que está acontecendo. Se for muito lento, também. Então tem que ter uma cadência legal. Uma música tem que ter uma média velocidade, né? Um médio BPM, tá ok? Então é isso que eu uso como referência aqui para me ouvir e testar os meus fones de ouvido. Como eu tô acostumado a ouvir essas músicas em fones de referência, eu já tenho memorizado aqui uma memória auditiva, né? Memorizado uma memória auditiva, ficou até uma redundância, né? Mas enfim, como eu estou acostumado a ouvir essas músicas em fones de referência, quando eu vou ouvir em fones, qualquer um outro fone, eu sei exatamente o que eu devo esperar desse fone, né? E é por isso que a gente sabe se ele tem mais ou menos grave, menos ou mais agudos e menos ou mais médios. Outro dia eu vi até uma crítica aqui no nosso comentário. Aliás, deixe você também aqui os seus comentários aqui, as suas dúvidas aqui, para a gente poder ajudar você, tá bom? Eu vi um colega, gente, falando uma coisa que eu achei interessante. Ele achou que a minha avaliação do fone que eu fiz naquela ocasião foi muito superficial. Ele achou que eu deveria ter falado um pouco mais sobre os harmônicos, sobre os transientes do fone, sobre, digamos assim, a personalidade do fone. Pessoal, eu trabalho com áudio há 20 anos e eu acho muito estranho esses tipos de, digamos assim, de características que a gente ouve falar em alguns canais de produção de conteúdo. Aqui na internet, aqui no YouTube, a gente tem pessoas que produzem conteúdo e pessoas que trabalham com áudio. Tecnicamente falando, um fone de ouvido, ele não deve ter nenhuma personalidade, ele deve ser o mais frio possível, tá? Porque a função dele é entregar para você um áudio com a menor interferência possível. É esse o objetivo, por exemplo, de fones de referência. É entregar para você um som com o mínimo possível de interferência na reprodução, tá certo? Esse é o objetivo. Transientes. Alguém falou que alguns fones acentuam os transientes. Pessoal, em 20 anos de gravação, transiente aqui no meio técnico é tudo que a gente não deseja em uma gravação. Aliás, nós usamos muitas técnicas durante a captação de instrumento e gravação para evitar qualquer tipo de captação de transiente. Transiente, resumidamente falando, é um ruído desagradável que não enriquece em nada a música. É, por exemplo, o barulho da corda do violão ou da guitarra
nos trastes quando o instrumentista não consegue apertar direito no local correto ali e dá uma falha de execução. Então, esse é um barulho que a gente não deseja na música. Então, dizer que um fone ele acentua, né, transientes é uma frase muito estranha para quem trabalha com áudio, ok? Mas eu não quero aqui provocar uma polêmica. Se você pensa diferente, ok, beleza, não tem problema, tá? Eu estou falando aqui da minha experiência com áudio. Então é o seguinte, esse fone me entregou uma reprodução excelente das músicas que eu considero bem gravadas e bem mixadas e que eu já tenho como referência fones profissionais, ok? Especificamente falando sobre essa música, né? Essas duas bandas que eu costumo ouvir bastante, para inclusive criar um pouco mais de memória sobre a produção dela, né? Man at Work e Dire Street, eu consegui ouvir todos os instrumentos com muita clareza, a profundidade da sala. Eu consegui ouvir, inclusive, o reverb da sala, onde foi captada, por exemplo, a guitarra, né? Você sabe que numa gravação profissional, a guitarra não é captada pelo cabo, ela é captada pelo um cubo. É um cubo de guitarra que emite o som e o microfone vai lá e captura. Tanto o som diretamente na caixa, como o som que é também reverberado pela sala onde está sendo captado aquele cubo de guitarra. Tá certo? Então eu consegui ouvir perfeitamente, né, e ter noção do espaço dessa sala. Eu acho que esse fone de ouvido aqui, gente, é um fone que pelo preço, tá? Eu acho difícil, eu não encontrei ainda porque estamos ainda pesquisando, mas eu diria que desses fones que eu comprei, talvez, eu não vou garantir aqui, mas talvez seja a melhor relação custo-benefício. Esse fone custou, na verdade, precisamente, eu não sei se estava na promoção, não vou lembrar, custou precisamente R$35. Gente, eu não sei se vocês vão encontrar esse modelo por esse preço, tá? KZ-ZSE. Mas eu acho difícil, pela minha experiência, a gente ter um fone que consiga bater o KZ-ZSE em custo-benefício, ok? É um fone bom, é um fone bem fabricado. O design, tá? Aqui ergonômico das cubas, são muito bem adaptáveis aos ouvidos, boa isolação, uma reprodução excelente, tá? Com graves, embora acentuados, mais definidos, agudos também acentuados, mais bem definidos e médios suaves, que é praticamente esse o padrão de todos os fones baratos. Você não vai ter realmente nenhum tipo de problema com esse fone, se o seu objetivo for apenas ter um fone de boa qualidade a preço baixo. Ok? Então tá aqui a nossa avaliação do fone KZ-ZSE. Eu recomendo para você, tá bom? Pode comprar que você não vai se arrepender. Vale cada centavo. Acompanhe aqui o nosso canal porque eu vou testar. Já estão aqui, ó. Tá aqui outros modelos para a gente testar, tá? São 3 dessas embalagens desse tipo, da QKZ. Tem mais esse aqui da QKZ, tá? Que é o ZSN e o tão famoso CCA-CRA, que todo mundo diz que esse fone é quase um fone de referência. Eu vou deixar ele por último para você não ficar aí, né, mudando de canal, tá bom? Acompanha, porque eu vou testar ele e vou compará-lo, inclusive, com um fone profissional, que tá aqui do meu lado, hein? Tá aqui na minha mão, aliás, e você vai saber se realmente esse fone aqui de ouvido entrega uma qualidade próxima, né? Ou, como dizem por aí, talvez até, né, possa ser usado de forma profissional. Não sei, vamos saber. Gente, obrigado por acompanhar o nosso canal aqui. Um forte abraço e clica aqui no sininho, compartilha, nos ajude a crescer aqui o nosso canal, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.